Salve Maria! Hoje nós vamos encerrar a questão sobre quem são os irmãos de Jesus. Aqueles que não acompanharam podem acompanhar os programas anteriores para entender melhor o argumento que nós estamos desenvolvendo para conhecer a expressão irmão ou irmãos de Jesus. Quem são eles? A Sagrada Escritura nos narra, são 4 que dão o nome deles, inclusive. Tiago, José, Tadeu e Simão. Quem são eles? Quem são então os verdadeiros pais e as verdadeiras mães de cada um deles? Para isso nós temos que fazer uma distinção. Entre os apóstolos nós temos 2 Tiagos. Temos São Tiago, conhecido como o maior, e São Tiago, conhecido como o menor. Cada um deles provém de famílias diferentes. Então, para, primeiro, identificar quem são os Tiagos e as famílias de cada um deles, para entendermos qual é aquele que tem parentesco com nosso Senhor Jesus Cristo, vamos utilizar, sobretudo, os relatos para as mães, sobretudo quando elas estavam no Monte Calvário, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava entregando sua alma e redimindo o gênero humano, portanto, na crucifixão. E os pais, sobretudo, vão estar mais claros no momento em que os apóstolos estão recebendo a sua vocação. Então, em uma ocasião e em outra, nós vamos conseguir identificar quem são os pais e quem são as mães dos 2 Tiagos. E a partir desses 2 Tiagos, o maior e o menor, 2 santos, 2 apóstolos, nós vamos descobrir quem são os irmãos de cada um deles. E vamos descobrir qual deles e quais os seus irmãos que têm um grau de parentesco com nosso Senhor Jesus Cristo. Vai aparecer tudo o que nós estamos dizendo aqui na tela para todos acompanharem, inclusive várias citações, mas as pessoas podem, eu não vou ler todas, as pessoas depois em suas casas podem tomar alguma Sagrada Escritura e fazer uma leitura mais cuidadosa, uma leitura com mais calma, enquanto nós aqui apenas vamos desenvolver uma argumentação. Então vamos ver, qual dos 2 Tiagos era parente de nosso Senhor Jesus Cristo? Tiago maior ou Tiago menor? Vejamos quem é o Tiago conhecido como Tiago maior. Vamos ver quem é o seu pai. Então, na tabela que todos podem acompanhar, nós vamos ver que Zebedeu e Salomé, Zebedeu era o pai e Salomé era a mãe de São Tiago maior. E quem era seu irmão? Um apóstolo muito conhecido, São João. Vamos ver então por uma citação da Sagrada Escritura, que está em São Mateus, capítulo 4, versículo 21, quem é o pai de São Tiago Maior? Diz esse versículo: prosseguindo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Em outros trechos da Sagrada Escritura, saberemos que esses 2 vão ser chamados como os filhos do trovão, pelo seu temperamento vigoroso, forte e a forma como eles atuavam. Pediram até uma vez para Nosso Senhor que pudesse vir fogo do céu para queimar uma cidade. Depois, eles foram recebendo mais graças, até o momento em que São João, ao escrever suas cartas, que também constam na Sagrada Escritura, vai sempre designar meus filhinhos. Acabou mudando completamente a sua forma de agir. Mas sabemos que o pai dos 2 é Zebedeu. E quem é a mãe dos 2? Acompanhemos uma citação também em São Mateus, no capítulo 27, versículo 56. Entre elas, as santas mulheres, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto, a mãe dos filhos de Zebedeu é a mãe de Tiago e de João. Mas vejam que interessante, aparece aqui uma Maria, que era mãe de Tiago e de José. Esses são 2 daqueles que são nomeados irmãos do Senhor, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome de sua mãe era Maria. Bom, continuemos. Vamos agora para São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Vai nos dizer esse versículo: estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Portanto, aqui nós já sabemos o nome da mãe de São Tiago Maior e de São João, que é Salomé, e o pai Zebedeu. As outras citações que estão podendo ver, podem depois ler com mais calma. Resta agora saber que existe uma Maria, que é mãe de Tiago Menor e de José, esses dois nomeados como irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como resolver isso? Vamos mais adiante. Vamos agora em São João, capítulo 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe. Quem é a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo? Nossa Senhora, Maria Santíssima. E a irmã de sua mãe, ou seja, uma parente próximo, provavelmente. Quem era ela? Maria de Cleofas. E Maria Madalena. Maria de Cleofas, portanto, é a mãe de São Tiago o Menor e de José. Vejamos agora quem é o pai desses dois. Já temos aqui um indício, Cleofas, mas eu vou complicar um pouco a minha vida. Vamos aqui em São Mateus, capítulo 10, versículo 2. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Prestem atenção nisso. Simão, chamado Pedro. E depois André, seu irmão. André vem logo depois de São Pedro. Os dois eram irmãos. Tiago, filho de Zebedeu. Já sabemos disso. E seu irmão João. Já vimos isso. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Portanto, tem aqui o São Tiago Menor, também é chamado filho de Alfeu. Como pode o pai ter dois nomes, Alfeu e Cleofas? Sabemos que é a outra Maria que é a mãe desses dois, não é Nossa Senhora. E o pai tem dois nomes? Vejam que curioso, naquele tempo era comum que uma pessoa pudesse ter um nome e ser chamado com outro. Exemplo, acabamos de ver, Simão chamado Pedro. É comum isso. Enfim, deixemos essa discussão, porque o importante é saber que tanto Alfeu, Cleofas e essa outra Maria não tem nada a ver com São José e Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto parentesco de sangue direto. São completamente alheios a isso. Não vamos discutir isso. Apenas estamos dando a argumentação de quem eram os pais desses dois Tiagos, e já o descobrimos. Agora resta saber quem são os pais de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Sagrada Escritura é muito clara, quando o anjo responde a Nossa Senhora: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então nós podemos dizer, após essas pequenas argumentações, e também pelas outras que podem acompanhar com mais calma através do gráfico que todos viram, que Nosso Senhor Jesus Cristo é fruto do Espírito Santo, de um milagre enorme, a encarnação, um dos principais mistérios de nossa fé, e Nossa Senhora, aquela que é mãe, esposa e filha de Deus. Nossa Senhora, após o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, viveu castamente com seu esposo casto, São José, e disso nós não devemos duvidar. Vemos ainda um comentário muito bonito de Santo Agostinho. Num dos seus sermões, ele vai dizer: já era filho único do Pai aquele que nasceu como filho único de sua mãe. Filho único, de Santo Agostinho, um santo entre o século IV e o século V. E ele ainda vai insistir nisso nos seus comentários sobre o Evangelho de São João. Quando vocês ouvirem falar dos irmãos do Senhor, pensem logo que se trata de algum parentesco que os une a Maria, sem imaginar ter ela tido outros filhos. Pois não era essa a intenção da Sagrada Escritura ao mencionar os irmãos do Senhor. Resta saber, a título de curiosidade, e Simão, esse não Simão Pedro, mas o outro Simão, que era um daqueles 4 que estava mencionado na Sagrada Escritura. Já vimos que Tiago Menor, José e Tadeu,
que é mencionado como Tadeu, irmão de Tiago, na verdade é São Judas Tadeu, apenas é mencionado como Tadeu para evitar a confusão entre Judas, que foi o traidor, Judas Iscariotes. Então é mencionado como Tadeu. E Simão, onde está ele? Vem aqui um próprio argumento da Sagrada Escritura, que quando nós vimos a lista dos nomes dos apóstolos, geralmente os irmãos vinham em sequência. Então, São Pedro e Santo André, São Tiago Maior e São João, e assim nós fomos vendo. E veja que curioso, vai nos dizer o Evangelho de São Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, vem logo em seguida, apesar de não mencionar que é seu irmão, mas é um indício disso. E São Marcos também vai repetir, em outras palavras, essa mesma argumentação. Vai dizer Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu. Então vai mencionar logo em seguida. Mas, através de um testemunho do século IV, que é Eusébio de Cesareia, que escreveu uma história conhecida como História Eclesiástica, veja o que ele diz no seu livro 3, capítulo 11, da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, veja o que ele diz a respeito de Simão. Utilizo apenas um parágrafo, peço que todos acompanhem conosco. Após o martírio de Tiago, o menor, e a destruição de Jerusalém, ocorrida logo depois, conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e os discípulos do Senhor, vindos de todas as partes, se congregaram e com os consanguíneos do Senhor, havia um grande número deles ainda vivos, reuniram-se em conselho para verificar quem julgariam digno de suceder a Tiago. Esse era parente de Nosso Senhor, Tiago menor. Todos unanimemente consideraram idôneo para ocupar a sede desta igreja Simão, filho de Cleofas, de quem se faz memória no livro do Evangelho, portanto, o mesmo pai de São Tiago menor. Disse que era primo do Salvador. Veja só que interessante. Efetivamente, Egesipo, um historiador antigo, declara que Cleofas era irmão de José. Veja que interessante, temos uma Maria que tinha um parentesco com Nossa Senhora, que não é a Maria Santíssima, é outra, e temos também este Cleofas, que era parente de José, um parentesco havia. Mas veja que interessante, isso eu chamo a atenção. Talvez ele seja o próprio irmão de São José, porque aqui no original grego de Eusébio de Cesareia, quando ele diz que era irmão de São José, ele diz adelphon, irmão, a palavra irmão mesmo, mas quando ele diz primo do Salvador, ele vai usar aquela expressão que nós já conhecemos dos programas anteriores, anepsion, ou seja, é primo mesmo. Nessa época, século IV, já não havia necessidade de utilizar as mesmas expressões que o grego do Antigo Testamento. Aqui eles já faziam uso da língua grega normalmente. Enfim, deixamos toda essa discussão de lado, já vimos a origem de todos os irmãos, quem são os pais e as mães, dos irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não é o Espírito Santo e não é Nossa Senhora, mas vem a pergunta, então Nosso Senhor não tinha irmãos e não tinha irmãs? Eu digo que sim, eles tinham. E eu vou ler agora um trecho da Sagrada Escritura que vai dizer quem são os verdadeiros irmãos e irmãs de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está em São Mateus, que também tem no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, dos versículos 47 a 50. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja que bonito. Nossa Senhora, ela é mãe de fato, ela é mãe da natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é mãe da pessoa, por isso é chamada Mãe de Deus. Ela que foi virgem antes do parto, durante o parto, e depois do parto, ela foi eternamente virgem, perpetuamente virgem. Nossa Senhora, veja que bonito, ela é mãe não só na parte
natural, na parte carnal de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela também é mãe no sentido que nosso Senhor diz aqui, porque ela, sobretudo, ouvia e praticava as palavras de Deus. Ela é mãe mais do que ninguém, só que, no entanto, todos nós, pela ordem natural, não somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, não houve irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela ordem sobrenatural, todos nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ao morrer no alto da cruz, Ele abriu as portas do céu. Nós nos tornamos co-herdeiros do céu, nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, entramos para a família de Deus, para a família divina, e a partir daí todos nós podemos sermos chamados irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo na ordem sobrenatural, que é muito mais importante do que qualquer discussão de ordem natural. Portanto, todos aqueles batizados, todos aqueles devotos, nós podemos dizer que nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de Nossa Senhora. Salve Maria!